Último dia de janeiro. Hoje é terça, 31 de janeiro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo, segundo palavras do próprio John Textor na live que aconteceu no Fogão Net na última semana, na última terça-feira especificamente, o mês de fevereiro já seria fundamental. A janela europeia fechará hoje, então as contratações terão que ser aceleradas. Os resultados iniciais do ano são bons, o Botafogo tem ali a melhor campanha do Campeonato Carioca, se a gente colocar em relação a pontos perdidos, e o seu aproveitamento, são 3 vitórias consecutivas, mas o Botafogo precisa se reforçar, e isso tem que acontecer. Nada pode apagar a importância de você ter um elenco reforçado para o decorrer da temporada de 2023, ainda mais com todas as competições que nós teremos. E outro detalhe, indo naquela linha que a gente sempre fala aqui no canal, parece que 2 jogadores começaram a temporada com nível bem superior àquele do último ano. Patrick de Paula e Gabriel Pires. Quero conversar isso com vocês nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Palavras do próprio John Textor na última semana. Mês de fevereiro será importante para o Botafogo, já que nós não teremos ali concorrências com as equipes europeias, quando o Botafogo for procurar jogadores que estão na própria Europa ou aqui na América do Sul. Os valores podem ser mais baixos. Isso é passado pelo próprio John na última semana. Depois da saída do Jefinho, que causou todo o rebuliço, toda a revolta do torcedor botafoguense no último sábado, o Botafogo precisa contratar. Não temos 2 pontas titulares. O Vitor Sá meteu um gol contra o Flamengo, ele chega na última temporada para ser o titular do elenco, mas ainda não mostrou futebol para isso. E na ponta direita, nós ainda não temos nenhum dono da posição. Piazon vem sendo titular nas últimas partidas, você tem o Gustavo Sauer, mas nenhum dos dois ainda tem a confiança do torcedor glorioso. E o que acontece a partir de então? A partir de amanhã, no caso, 1º de fevereiro, até abril, a janela está ali só para o futebol brasileiro. E o mercado tem que ser acelerado. O Botafogo precisa acelerar o mercado para contratar atletas. Tem a situação, claro, que a gente sabe ali, das penhoras que foram colocadas, até mesmo pela informação do Matheus Mandi, em que o Botafogo tem que colocar sempre aportes do John Textor. Esse é um grande detalhe, mas você conseguiu vender o Jefinho e esse recurso pode entrar nos cofres do Botafogo. Você teve ali um empréstimo do Jefinho de aproximadamente 5 milhões de euros, Matéria do Sérgio Santana, que eu também tenho uma apuração bem parecida a respeito deste montante. Dito isso, o que eu falo com vocês é que o Botafogo ele tem que acelerar no mercado. Nomes estão mapeados, o Botafogo não está saindo do zero, você tem algumas conversas já acontecendo a respeito de jogadores que interessam, possibilidades que acontecem, mas você tem que contratar. Os resultados não podem mascarar, ainda mais no Campeonato Carioca. Vencemos o Fluminense, beleza, mas ainda falta qualidade, muito mais na criação. O Botafogo tem uma dificuldade na criação, na velocidade na ponta direita. O Piazon é um jogador importante taticamente para fechar setor, mas ofensivamente não consegue decidir jogos. Como eu falei anteriormente a respeito do Vitor Sá, tomara que o gol contra o Fluminense, o gol da vitória em um clássico, seja um desabrochar para o atleta, mas ainda ele não conseguiu ser um jogador fundamental para o Botafogo. E o que eu espero é que ele seja isso, é que o Botafogo tenha dentro do elenco a possibilidade de ter o Vitor Sá. Mas mesmo com isso, você não pode se dar ao luxo de não contratar. Cheguei a falar isso sábado. Você tem obrigação de contratar 2 titulares. É o que eu vejo hoje para o Botafogo. Tem que contratar 2 titulares. Contratando 2 titulares, pelo menos ali para as pontas, você fica com bons jogadores. A gente entra naquele mantra que eu sempre falo também. Contratar 2 bons jogadores não é certeza nenhuma de que eles podem dar certo. Às vezes você espera muito de uma contratação e ela não corresponde dentro de campo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, no final aqui do nosso vídeo. E às vezes aquelas contratações que você não espera que elas funcionem, elas funcionam muito. Mas indo nesta linha de que a gente tem que reforçar o elenco, precisamos de jogadores que realmente cheguem para resolver.
Você tem muitos bons atletas para as pontas atuando aqui no velho continente. Você também tem muitos bons atletas para as pontas também no futebol europeu. Mas você tem que acelerar. Você tem que oferecer bons salários. Você tem que, às vezes, pagar um pouquinho ali por direitos econômicos. Mas as contratações precisam acontecer. Vou falar uma opinião impopular neste momento. Não estou tão preocupado com o Tiquinho Soares agora, de ter um reserva para o Tiquinho Soares. Eu quero que o Matheus Nascimento, como o próprio Eduardo Freeland falou lá no Resenha com o TF, até cheguei a colocar esse vídeo, tem que jogar, tem que dar jogo para o Matheus Nascimento e também para o Janderson, jogador que ainda não foi testado na equipe de cima. Se você chegar ali em março e não conseguir ver tanto o Matheus funcionando, não sendo reserva útil, e também o Janderson não funcionando, aí você vai ali para o final da janela, primeira janela de transferências, e busca um centroavante para ser reserva do Tiquinho Soares. Não adianta você ter um jogador como o Matheus Nascimento ele virar do nada a terceira opção, porque você contrata outro atleta. Eu vejo assim. Muitos vão criticar, muitos vão concordar. Mas até março eu não buscaria um centroavante reserva para o Tiquinho Soares. Apostaria tanto no Matheus e no Janderson, esses dois jogadores. Mas para as pontas, sim. É a posição que você tem que ter jogadores ainda mais com o esquema tático do técnico Luiz Castro, que muitas das vezes, quando o Botafogo pega adversários que tem mais qualidade, você baixa as suas linhas e explora os contra-ataques. E você tendo pontas que possam quebrar linhas, como era o Jefinho, né, um jogador que quebrava linhas, isso te ajuda demais. E é isso que eu vejo. O Botafogo tem que ter como a sua prioridade a pontas. Ali depois você tem que buscar, se realmente o Rafael não jogar bem, se o Rafael não conseguir performar, se o Daniel Borges, que a gente sabe como que é, não performarem, você tem que buscar um lateral direito, é outra situação, um lateral esquerdo para ser reserva do Marçal, e aí sim você indo buscando outras opções. Lembrando que para a armação nós temos dois jogadores que estão no DM, Eduardo e também o Lucas Fernandes, mas são atletas que eu tenho certeza que quando eles estiverem prontos, o Botafogo terá condição ali, terá dois bons jogadores que eu não vejo como hoje uma urgência urgentíssima, né? Usando até mesmo uma redundância para ter um meia armador. Não precisamos nesse momento, ainda mais com a maneira que a gente joga, de um meia armador clássico, porque você tem dois jogadores que fazem isso ali no DM, que daqui a pouco eles estão à disposição do técnico Luiz Castro. O Lucas Fernandes deve voltar agora em fevereiro e o Eduardo, pela previsão, é de voltar em março. Mas a gente tem que ter como prioridade as pontas e que realmente os resultados de campo, eles não iludam, né? O próprio Luiz Castro ontem, no melhor bastidores do Botafogo nos últimos tempos, foi o de ontem, a respeito da partida contra o Fluminense. E o próprio Luiz Castro falou, a vitória, ninguém pode colocar a gente lá em cima, a gente tem que sempre aqui, ó, manter os pés no chão. E é isso, os resultados eles não podem apagar as carências que o elenco tem. Nem se o Botafogo ganhar o Campeonato Carioca, isso pode apagar todas as carências que nós temos. Pelo menos eu enxergo assim, e que as palavras do John Textor sejam cumpridas, né? Que o Botafogo realmente busque jogadores para o seu plantel. Eu enxergo assim, quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui, já fortaleçam com o like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre dois jogadores, Gabriel Pires e o Patrick de Paula. Patrick teve uma temporada de 2022 muito ruim. Fez ali poucos jogos com a camisa do Botafogo, chegou a ter uma contusão, ficando muito tempo fora. E depois, quando ele volta, não consegue jogar. Faz ali alguns jogos, fica outros no banco e não consegue ter uma sequência. Nesse ano, nós estamos tendo outro Patrick de Paula. Tanto na parte técnica, na parte de força, vibração, encarar o que é o Botafogo. A gente está tendo um outro Patrick de Paula e isso é muito bom. Tecnicamente ele sobra. É titular do Botafogo e talvez na maior parte das equipes do nosso futebol. O Patrick de Paula é um jogador para ser titular em boa parte dos times brasileiros. E ele bem, vai acontecer isso naturalmente no Botafogo. E outro jogador que a gente já criticou muito, mas a gente tem visto que ele tem se dedicado e já tirou um pouquinho do Catar nas costas, é o Gabriel Pires. Tecnicamente, eu ouso a dizer que seja o jogador mais técnico do time. É o cara que tem mais qualidade com a bola no pé. É aquele jogador que tem um toque refinado. Às vezes ele até exagera neste toque refinado, mas tecnicamente, na minha opinião, é o melhor jogador do Botafogo. E é muito bom ver o Botafogo recuperando dois jogadores. Do Patrick, pelo valor investido, e ele indo bem. É ótimo pra gente dentro de campo. E você tendo o Gabriel Pires, que é um jogador que vem por empréstimo, é botafoguense de coração. Você teve alguns problemas com ele ali em relação
a ter uma dinâmica de jogo, não vai ser nunca um jogador rápido, não vai ser nunca aquele cara que vai se matar dentro de campo, de correr, não. Apesar que contra o Fluminense ele foi importantíssimo para quebrar linhas, para marcar pressão, foi muito bem ali, como jogando nas posições que a gente vê sempre o Eduardo ou o Lucas Fernandes jogando, e a gente tem esse atleta dentro do elenco. Tô feliz com esses dois jogadores. Espero que a gente tenha mais boas surpresas, que o Rafael evolua. Na minha opinião, contra o Fluminense, fez uma partida defensivamente, à exceção do pênalti, que se a gente analisar, você teve um erro de marcação na hora do passe do Ganso, que fez com que ele tivesse que puxar o jogador. Mas se a gente analisar, ele fez uma partida boa ali defensivamente, não uma grande partida, mas foi ok. E a gente teve ali também... E a gente tem outros jogadores como Danilo Barbosa que pode evoluir, Piazon pode evoluir. Eu torço por todos os jogadores do Botafogo. Eu nunca quero ter a minha razão à frente do meu time. Ah, eu não gosto do jogador e ele tem que ser sempre o pior. Não, eu torço que todos os jogadores que estejam no Botafogo, eles sejam importantes para o nosso clube. E é assim que eu enxergo. Estou muito feliz com a evolução do Patrick, estou muito feliz com a evolução também do Gabriel Pires. E eu quero fazer outros vídeos aqui no canal falando que mais atletas evoluíram. Tamo juntos, mais tarde volto ali por volta de 1 da tarde, 2 horas, com o nosso almoço com o TF, e ali por volta de 8, 8 e meia, com o nosso Noite Alvinegra, os 3 conteúdos, e também, talvez, volto com shorts. A partir de amanhã teremos videozinhos curtos diários aqui no canal, hein? Conto com a sua audiência. Beijo, tchau, tchau e fui, fogo neles. Saudade do Jefferson, camisa dele, grande goleiro. Saudade do Jefferson, eu quero levar o Jefferson um dia no resenha com o TF. Tamo junto, valeu, fui.